Boa noite, irmãos. Nós estamos nessa minissérie em 1 Pedro 1, Cantiga do Estradar, 7 marcas da vida peregrina. É o nosso terceiro encontro estudando 1 Pedro capítulo 1. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, nós vamos ler hoje do versículo 6 ao 9 e vamos discutir sobre como os peregrinos atravessam o fogo com alegria. Eu falei o título do sermão para o Bebeto. Ele falou que o título tinha que ser Passando pela Prova, dando glória a Deus. Pode ser também, se você quiser, mas eu não queria ser acusado de plágio, né? Mas você pode usar aí como título alternativo. Quando você vai abrindo, deixa eu ler um outro texto primeiro. Apesar de ter sido criada em um lar católico, Cecília Meirelles nunca foi realmente cristã. Ela teve uma poesia muito marcada por um tipo místico de espiritualidade. Teve interesse muito grande por tradições orientais, especialmente o hinduísmo e o budismo. Mas escreveu muito sobre a eternidade, sobre alma, sobre morte, sobre beleza, sobre transcendência. E nesse contexto, o seu poema Motivo, publicado em 1939, na coletânea Viagem, é marcante de forma especial. No poema ela diz o seguinte: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. É triste, irmãos. É um poema que transforma em versos líricos um sentimento muito comum à nossa natureza pecaminosa. É o sentimento de vazio, é a falta de sentido. Ela diz que canta porque o instante existe, e só isso. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu estou aqui. No fim das contas eu estou aqui, me colocaram nesse mundo, eu tenho que viver, e aí eu vivo, vou vivendo. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, aprendeu isso na escola. Eu canto porque o instante existe, eu vivo porque eu estou aqui nesse mundo. Ela diz que não é nem alegre e nem triste, é só poeta, e aquilo que ela faz acaba sendo tudo o que ela é. Ela diz que não sente gozo e nem tormento, porque tudo é fugidio, tudo é passageiro, tudo é efêmero para ela. Ela não sabe se desmorona ou se edifica, não sabe se permanece ou se ela se desfaz, ela não sabe se fica ou se passa, porque no fim das contas, por que é que ela faz o que ela faz? Ela faz porque no fim ela está aí. O final do poema é triste e sem esperança. Eu sei que um dia eu estarei mudo, mais nada. Que tristeza, que vazio, que dor. Eu imagino o que é que Cecília Meirelles teria escrito se ela tivesse no meio da sua criação católica, meio batista. Ela teve parte da família católica, parte da família batista. Se ela tivesse crido no Evangelho, ela talvez tivesse escrito algo mais próximo dos versos 6 a 9 de 1 Pedro. 1 Pedro é um texto que tem também a sua dose de lirismo, mas que canta sobre uma viagem que deixaria talvez Cecília Meirelles sem palavras. Nas palavras do apóstolo, nós lemos o seguinte, 1 Pedro 1, verso 6: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A gente vai olhar para esse texto de fora para dentro,
Deixa eu te explicar a estrutura. Se você é daqueles que anota o sermão, eu vou lhe ajudar aí a anotar com mais clareza. O início do verso 6 e a segunda metade do verso 8, a mesma palavra grega marca aqui o argumento de Paulo. É a palavra de Pedro, é a palavra exultação. Então nós vamos começar olhando para essa gloriosa alegria que marca a vida cristã, olhando para as duas pontas aqui da passagem. Em segundo lugar, o texto é marcado por 3 poréns. No entanto, mas, isso cria um contraste entre essa alegria indizível e 3 circunstâncias do tempo presente da nossa peregrinação. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Por fim, a gente vai olhar para o meio dessa passagem, que é o verso 7, e vamos descobrir qual é o objetivo final, então, de toda essa nossa peregrinação nessa vida. Sermãozinho batista de 3 pontos, para manter vocês aí felizes e animados. Ponto 1. Vamos olhar primeiro, por que é que o texto fala da nossa alegria? O que é que o texto ensina sobre essa alegria da nossa peregrinação? Por que é que os peregrinos são alegres? É o que diz o começo do verso 6. Nisso vocês exultam. Em que a gente exulta? É o tema do nosso sermão passado. Os versos anteriores, do 3 ao 5, são versos que bendizem a Deus por Ele ter nos regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus. Foi o que a gente estudou no último domingo. O verso anterior então nos lembra que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é a realidade da segurança escatológica da nossa salvação. Essa, irmãos, essa é a nossa alegria como peregrinos. Nós passamos por esse mundo, o instante existe, como escreveu a Cecília Meirelles, e o que é que a gente faz porque o instante existe? A gente bendiz, a gente louva, a gente se alegra, porque ainda que o instante presente seja um instante de peregrinação, de lutas e batalhas das mais variadas, existe uma realidade de que nós somos guardados para uma glória que há de ser revelada em Cristo Jesus para sempre. Você crê nisso? Eita, que essa igreja tem dificuldade, né, de responder o pregador. É que 50 minutos vocês com cara de vaca para mim. É maravilhoso, eu nunca sei se eu estou sendo entendido muitas vezes. Eu sinto falar, tinha um irmão, eu vou abrir um parêntese terrível aqui. Tinha um casal não, era uma filha e uma mãe, que infelizmente não estão mais na Manaim, que todos os irmãos ficavam se cutucando assim, sabe? Davi sabe quem era. Eu pregava, as irmãs se cutucavam assim, olhavam assim. Aí eu anotava o sermão. Eu confesso que eu passei 1 ano pregando para elas duas, porque alguém está me ouvindo, meu Deus do céu. Então eu vou perguntar de novo, tá? Você está preparado para uma salvação que há de ser revelada em Cristo, amém? Amém. Legal, alguém está me ouvindo, certo? Mas você se alegra nisso? Você crê nisso? Você me deu um amém, também, né? Se humilhar desse jeito por um amém, excelente. Você não tem que ficar gritando glória, feito doido não também, mas você, né, interage aí um pouquinho que ajuda. Você crê nisso, mas você se alegra nisso? Isso tem sido motivo de exultação. Irmãos, a gente tem uma fonte de alegria no cristianismo, e parece que às vezes a gente parou de acreditar nisso. E veja, eu sou daqueles que têm entrado às vezes até em debates intermináveis para defender que cristãos genuínos também enfrentam batalhas psicológicas ou psiquiátricas. Essa não é uma igreja anti-psicologia, ou que não vai te aceitar como membro porque você toma algum remédio psiquiátrico, ou porque você enfrenta depressão ou coisa do tipo. Nós não acreditamos em nenhum tipo de teologia da prosperidade emocional, de que uma vez que você encontra Jesus, acabou toda a batalha da sua alma, todos os seus transtornos psiquiátricos foram retirados de você. Você pode ser crente genuíno, e enfrentar as mais variadas tristezas. Mas sabe o que é que às vezes eu acho? Que a gente às vezes passa tanto tempo tentando lembrar que crente pode ter depressão, que a gente esquece de lembrar que o cristianismo é uma fonte inesgotável de alegria, de que você, enfrentando as suas batalhas psiquiátricas e psicológicas, você precisa de terapia, tá? Não pare de ir não. Seu remédio psiquiátrico é útil, não pare de tomar porque eu estou dizendo isso não. Mas
E se ao invés de ir no psiquiatra e no psicólogo apenas, você lembrar que existe também um outro terapeuta, um outro remédio que você deveria estar tomando diariamente? E que eu vou dizer que pode ser o instrumento que Deus quer usar para lidar com as dores da sua alma. De que as tristezas, os lutos, as dores, os sofrimentos, as depressões, as ansiedades, muitas vezes, que vêm dos mais variados contextos em nossa vida, que são frutos das mais variadas experiências, muitas delas que a gente nem consegue compreender corretamente. E se a gente lembrar, porque às vezes parece que a gente esquece também, de que aliado aos meios naturais que Deus nos deu para lidar com as nossas dores, existem meios sobrenaturais que Deus nos deu para lidar com as nossas dores. Deus nos dá, na convicção de uma glória que há de ser revelada, uma fonte de exultação. Se somos peregrinos, então, irmãos, nós temos que estar olhando para o futuro, porque existe bênção emocional em Cristo também, porque existe transformação dos nossos sentimentos em Cristo também, existe consolo para o nosso psicológico em Cristo, existe força para a nossa alma em Cristo. Se nós enfrentamos então batalhas no nosso interior, irmãos, nós precisamos estar constantemente voltando para essas convicções, constantemente voltando para essas certezas, constantemente alimentando a nossa fé, principalmente se nós enfrentamos batalhas terríveis no nosso emocional e no nosso psicológico, porque Cristo é uma fonte inesgotável e sobrenatural de alegria. Não abandone os meios naturais, eles são úteis, mas o meio sobrenatural, irmãos, tinha que mostrar em nós um tipo de força que o mundo não conhece. É importante, irmãos, encontrarmos exultação nessa convicção da nossa salvação. Infelizmente, irmãos, a gente às vezes não encontra isso. Para muitos de nós, a salvação não é fonte de alegria. Para muitos de nós, a salvação parece ser uma fonte de peso. A gente é salvo, encontrou Jesus, agora eu não posso mais nada. Agora eu tenho que ficar, agora eu sou sério e sisudo. Agora Jesus está o tempo todo olhando para mim. E agora que eu sou da igreja, Deus está nos céus, fiscalizando a minha vida, esperando eu errar ali na esquina para me pegar. Fui salvo, agora o que eu ganhei? Eu ganhei um juiz cósmico, olhando para cada pequeno detalhe da minha vida, ansioso por me pegar no pulo do gato. E a salvação, ao invés de ser alegria, a salvação vira terror para muitos de nós, temor para muitos de nós. Antes a gente vivia ateu pelo mundo, ninguém olhava para a gente, ninguém se importava com a gente, ninguém olhava para a gente, mas agora alguém me vendo, e isso gera medo para muitos irmãos. A salvação não existe para te fazer aterrorizado, ela existe para te dar felicidade, ela existe para te dar alegria, não a felicidade da vida presente e comum, não só a felicidade das coisas, ela existe também para mudar o teu interior e te dar a possibilidade de encontrar uma alegria e uma glória sobrenatural para além deste mundo. Não a glória boba dos consolos fáceis, dos coaches de auditório, não a alegria simples dos entretenimentos de uma vida vazia. É a alegria de uma certeza de que há uma salvação preparada para nós, e que não importa como seja a peregrinação do tempo presente, há uma chegada, irmãos, preparada para todos nós. A segurança da salvação, irmãos, é poderosa por isso. Spurgeon dizia que uma fé fraca leva a sua alma para o céu, mas uma fé forte leva o céu para a sua alma. Se nós adquirimos cada vez mais convicção e certeza dessa salvação, dessa segurança, irmãos, nisso resultamos, nisso encontramos uma alegria e uma força que o mundo não consegue entender. O fardo, irmãos, passa a ser leve. A primeira vez que o pastor Pedro Pamplona me disse que ia escrever um livro chamado Cristianismo Leve, eu achei que meu amigo estava se desviando. Eu disse: que é isso, Pedro? Cristianismo leve? Logo tu que escreveu contra os teólogos coaching por aí? Como é que o cristianismo é leve? É guerra, é batalha, é sacrifício, é carregar a cruz. Ele disse: mas Iago, não foi Jesus disse? Não foi Jesus que disse que quem estiver cansado e sobrecarregado,
Vem até mim porque o meu fardo é leve. O fardo dele é leve. Aí eu perdi no argumento, né? Porque eu dei um argumento, ele me deu um versículo. Existe um aspecto de leveza na fé. Existe um aspecto de leveza. O nosso fardo do pecado é um fardo pesado de carregar. Duro. O pecado, a culpa, o abandono, essa vida vazia sem termos um destino, uma razão, um motivo, presos nas raízes que nos levam ao caminho do mal. Irmãos, isso é pesado, é terrível. Quando encontramos Cristo, encontramos exultação, porque o fardo da culpa sai de nós. O cristianismo é leve, não porque ele não exige sacrifício, não porque ele não exige luta contra o pecado. O cristianismo é leve porque ele tira de nós todo o peso de conquistar por nós mesmos qualquer coisa. Nisso exultamos. O cristianismo é muito mais sobre desfrutar do que sobre conquistar, disse meu amigo Guilherme Nunes. Irmãos, o cristianismo é mais sobre exultar do que sobre conquistar. É mais sobre aquilo no qual nos alegramos, do que aquilo que nós conquistamos pelas nossas próprias mãos. O fardo é leve. Não me entenda mal, há uma batalha espiritual, há guerras espirituais, mas nós somos soldados que sorriem nas batalhas. Nós somos guerreiros que gargalham enquanto desembaiam suas espadas. Nós, irmãos, temos uma alegria à nossa disposição em Cristo Jesus. Eu acho fascinante. Eu já aconselhei muitas pessoas com depressão, já aconselhei muitas pessoas em lutos, já aconselhei muitas pessoas enfrentando dores terríveis em suas almas, e os meios naturais foram muito úteis na vida de muitos deles. Mas é muito lindo quando você encontra pessoas que chegam a Cristo, e mesmo com aqueles nós interiores todos ali por desatar ainda, mesmo deprimidos, encontram exultação. Mesmo enfrentando um humor que parece que tenta puxá-los para baixo constantemente, encontram um tipo de alegria, por mais paradoxal que pareça, e encontram em Cristo, na obra da salvação, na certeza da vida eterna, uma força para enfrentar as dores da alma que remédio nenhum nunca deu, que a terapia nunca foi suficiente para dar. Você crê nisso? Que há à sua disposição em Cristo Jesus motivo suficiente para você nunca mais ficar triste, de que há na obra de Jesus motivo suficiente para que a gente nunca mais sinta um sofrimento do tempo presente? Irmãos, motivo há. Infelizmente a gente nem sempre acessa, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente sente isso em sua inteireza, porque no tempo presente ainda somos peregrinos, ainda vagamos por essa vida. Motivo há, mas infelizmente a nossa alma nem sempre alcança, nem sempre a gente consegue sentir toda a grandeza daquilo que está preparado para nós. Motivo há, está lá, está diante de nós. Pela fé, irmãos, precisamos alcançá-lo. Pela fé, irmãos, precisamos ir em direção a esse Deus para encontrar nele essa fonte inesgotável de alegria. Irmãos, não me confundam com esse pessoal da teologia do coach que acha que você vem para a fé para ser feliz, nem com esses pastores anti-psicologia que dizem que depressão é falta de Deus. Mas quanta depressão não é falta de Deus? Quanta tristeza não é falta de Deus? Quanto senso de abandono não é falta de Deus? Nem sempre é só isso, mas muitas vezes também é isso. Muitas vezes pode ser só isso, porque a gente já tentou tudo, tomou todos os remédios, foi para todos os terapeutas de todas as correntes, mas nunca foi de verdade aos pés de Deus, nunca procurou realmente crescer na fé. Não erra o alarme do remédio do antidepressivo, está lá todo dia, mas o alarme do devocional nunca tocou, nunca foi setado. Terapia, Deus me livre de faltar minha terapia, pastor. Mas um discipulado, um relacionamento cristão de verdade, nunca teve. Não, pastor, estou terapeutizado, mas nunca foi discipulado. E muitas vezes a gente coloca todas as nossa vida interior nas mãos dos meios naturais.
Não, estou em busca de atividades terapêuticas. Muito bom. Faça. Já fiz. Mas quantas vezes nós estamos em busca de atividades devocionais, espirituais, para aquecer e alimentar a nossa fé, se a gente sabe que há uma fonte inesgotável de alegria nesse Cristo Jesus? O verso 8 também fala dessa mesma exultação, irmãos, no fim do texto que a gente está lendo. Usa a mesma palavra no original, diz, na segunda metade do verso 8, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A alegria dessa redenção, irmãos, a alegria dessa perseverança, a alegria dessa salvação é preparada para ser revelada no último tempo. É uma alegria descrita como indescritível. Não tem palavra, não existe léxico suficiente para descrever a alegria que está disposta a nós por meio da salvação da alma. É tão incrível que mal pode ser expressa por palavras. É uma alegria cheia de glória, de valor excepcional. É uma alegria maior que qualquer alegria humana, irmão, e está diante de nós. A gente diz que crê, mas a gente tem que pedir para que Ele nos ajude na nossa falta de fé, porque muitas vezes vivemos ateus, somos emocionalmente ateus, deixamos que a vida nos destrua, sem nunca olhar com fé para a esperança que está para além do tempo presente. Então somos movidos pelas circunstâncias, tocados o tempo inteiro pela peregrinação que vivemos agora. E aí, porque o instante existe, a gente vive assim, perdido, peregrino no pior sentido da palavra, sem saber se é alegre ou se é triste, sem saber se destrói ou se edifica, não sabe de nada, não sei de onde vim ou para onde vou, como se fôssemos só mais um no mundo, quando na verdade nós somos escolhidos por Deus, redimidos, preparados para uma glória que há de ser revelada em nós. Essa glória gera alegria. À sua destra há delícias perpetuamente, e é para esta destra que nós estamos indo, irmãos. Ô pastor, que bonito, no púlpito, fácil o senhor falar. É porque o senhor não sente o que está aqui dentro, é que você não passou pelo que eu passei, é porque você não sofreu o que eu sofri. Deixa eu lhe contar sobre o que meu pai fez comigo, deixa eu lhe contar sobre o que aconteceu naquele acampamento, deixa eu lhe dizer o que é que se deu naqueles 22 anos de relacionamento. Deixa eu te contar, pastor, o que o câncer fez com o meu emocional, o que a falência fez com o meu emocional, o que a pobreza fez com a minha vida. Deixa eu lhe contar as experiências que eu vivi. Pastor, é muito fácil resolver a vida alheia do alto de um púlpito, mas Pedro não ignora isso. Pedro não está ignorando que aqueles irmãos, passando por sofrimentos terríveis, que eles sim vão sofrer no tempo presente. Há nessa salvação uma fonte inesgotável de alegria, mas infelizmente entre nós e os céus há ainda um longo caminho, há ainda um percurso a ser feito, e a nossa vida emocional nem sempre corresponde a tudo que está à nossa disposição. Muitas vezes nós vamos viver sofrendo muito mais os efeitos da peregrinação presente do que recebendo constantemente a alegria que está diante de nós nos céus. É por isso que há 3 contrastes nesse texto. Existem mas que são maravilhosos na Escritura. O meu favorito é de Efésios 2. Ele diz: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, sujeitos às potestades do ar, servos do diabo, servos do mundo, servos da carne, filhos da ira. Mas Deus, esse mais é maravilhoso, porque a gente estava no caminho do erro, do mal, e aí Deus diz: não, mas o Pai amou vocês e deu vida por meio do Filho. Mas outros mas são terríveis, são muito difíceis de lidar. É quando você se declara, a moça começa dizendo uma coisa boa: não, eu gosto muito de você, mas sabe que depois do mas, né, vai vir um negócio que você não queria muito. O texto diz que temos, irmãos, alegria, exultação, glória indizível, amém. Embora, sim, irmãos, somos exultantes, sim, irmãos, temos alegria, mas também somos magoados por várias provações. É o que a gente vê no verso 6, na segunda metade do texto. Embora
no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. A ideia de ser contristado é de ser entristecido, é de ser magoado. Pedro está dizendo: vocês encontram uma fonte inesgotável de alegria nos céus, oh glória! Mas vocês vão ser entristecidos por enquanto. Mas vocês vão sentir tristeza, vocês vão sentir dor, vocês vão lutar contra a depressão, vocês vão enfrentar o luto, vocês vão ter ansiedade diante de algumas coisas, vocês vão sofrer, vai doer. Porque sim, há uma fonte inesgotável de alegria, mas no presente momento, as provações são muitas. O texto fala isso, irmãos, exultamos na salvação que nos está garantida, mas provações ainda nos ferem, que são várias, diz o texto, várias, irmãos, mas ainda assim exultamos. Elas são presentes, são do agora, mas ainda assim exultamos. São necessárias, são inescapáveis. Irmãos, mas ainda assim lutamos para continuar exultando, porque elas são breves. Por isso exultamos, diz o texto. São provações do tempo presente, por breve tempo. O que é que nos faz exultar, irmãos, então, diante das provações que nos ferem no tempo presente? É a certeza de que essas provações são breves, são por enquanto, vão já passar. É só uma vida de dor, é breve. É só uma vida enfrentando o sofrimento do tempo presente, é breve. Você está plantando agora para colher no futuro, irmão, mas você planta por essa vida para colher na outra. Paulo vai dizer que nós não olhamos para aquilo que se vê, porque o que se vê é breve e passageiro, é transitório, é a vida presente. Nós olhamos para aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. O que é que não se vê? É justamente o peso de glória acima de toda comparação que Ele preparou para você. Um peso de glória que vai ficando cada vez mais pesado à medida que você aguenta e lida e suporta o sofrimento do tempo presente. Então, como é que você pode se alegrar, peregrino, no meio de uma vida de dor? É ter a certeza de que essa dor vai passar já já. É a certeza de que toda dor é por enquanto, e que esta dor gera um peso de glória para sempre nos céus para você. Essas dores que são temporárias, elas são provações. Esse é um termo muito maravilhoso, porque diante da dor, nós sempre achamos que elas são punições. E aí, quando sofremos, a gente pergunta onde foi que errou. Quando sofremos, a gente questiona o que foi que a gente fez de errado, onde é que eu falhei para que eu esteja sofrendo agora. E aí perguntaram para Jesus, né? Quem foi que pecou para ele ter nascido cego? Jesus diz: ninguém. Quem foi que pecou para que eu esteja doente? Quem foi que pecou para que minha vida não esteja do jeito que eu gostaria? Quem foi que pecou para que eu sofra tanto? E muitas vezes, irmãos, o sofrimento não é sinal de punição divina. O sofrimento, principalmente aquele que é por causa da nossa fé, vem como provação. Não confunda a provação da fé com falha na fé. Não confunda. A sua fé está sendo provada com sua fé está sendo rejeitada por Deus, porque isso tira a nossa alegria no meio das provações. Quando sofremos e achamos que o sofrimento é sinal do abandono divino, como ser feliz? Como encontrar força e estrutura no meio do sofrimento, se sempre que eu sofrer, eu acho que Deus me abandonou? Se sempre que eu sofrer, eu acho que Deus está me punindo? Se sempre que eu sofrer, eu acho que isso é sinal de que minha fé não está forte o bastante? Fés fortes também são fés provadas. Fés fortes também são fés que lidam com dores. Também são fés que se ferem, que também são contristadas. Há um Cristo que chora nos evangelhos. Há um Cristo que sua sangue no Getsêmani. A vida presente também pode passar por dores das mais variadas. É saudável que você sofra também. Você pode encontrar alegria no sofrimento quando você lembrar que o sofrimento é uma provação temporária e que essa fé, uma vez aprovada, vai gerar perseverança. Em segundo lugar, a gente tem na primeira metade do verso 8. Sim, irmãos, somos exultantes, mas nós também sofremos por estarmos longe
de Jesus. Há uma fonte inesgotável de alegria para essa vida, mas nós estamos longe da nossa fonte de alegria. Nós estamos distantes, nós não estamos ainda juntos plenamente nele. O verso 8 diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Irmãos, nós temos um amor, sim, por esse Cristo que nos traz alegria, mas é o amor que nós temos por alguém que nós ainda não vimos. Isso gera dor. Nós temos uma certeza daquilo que nos espera, mas é uma certeza de algo que a gente não viu ainda. Irmãos, eu estou convencido que Paulo conheceu Jesus no seu ministério terreno antes de se converter. Pedro conheceu Jesus, foi um dos seus apóstolos. Esses cristãos que recebem essa carta, no entanto, não eram como Paulo, não eram como Pedro, não eram como os outros apóstolos. Esses que receberam a carta aqui de Pedro não tinham visto Jesus pessoalmente. Creram na pregação de Pedro, creram na pregação dos outros apóstolos. Eles eram como nós, eram como eu e você, criam naquilo que não viram pessoalmente, mas que ouviram a pregação. Irmãos, isso muitas vezes gera dúvidas, se essa salvação é uma promessa que a gente realmente deveria confiar. E a gente sofre, passa por dores terríveis e pensa: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vale a pena sofrer tanto? Será que realmente existe um Deus olhando para mim, me vendo nesse momento? Se Ele realmente existe, como é que Ele me permite passar por isso? Se Ele realmente existe, por que é que as pedras dessa peregrinação doem tanto? O que é bonito nesse texto é que ele diz que existe um amor que vem de olhos que nunca viram a fronte ensanguentada, que existe um amor que vem de mãos que nunca tocaram a orla daquelas vestes, existe um amor que vem de ouvidos que nunca conheceram o timbre da voz daquele que pronunciava palavras de vida eterna, um amor que provém do Espírito. Nós nunca o vimos, ainda assim nós o amamos. O amamos porque aquela fronte ensanguentada olhou para cada um de nós. O amamos porque as suas mãos tocaram o nosso trapo de imundície. O amamos porque a sua palavra não voltou vazia, mas fez morada em terreno, em solo fértil, por meio de sua graça e de sua misericórdia. Sofremos, irmãos, pela distância, mas o amor que temos por Ele ainda gera exultação. Amar a Deus, irmãos, é poderoso. Amar a Deus é poderoso, porque move o nosso interior em direção a Ele pela fé, em esperança. Sofremos pela distância que temos desse Cristo. E quando as dores nos alcançam nessa vida, essa distância muitas vezes faz com que a gente não sinta essa fonte inesgotável de alegria. Mas se nós aprofundarmos esse amor no nosso coração, nós podemos diminuir essa distância e pela fé sentir mais profundamente essa presença. É o terceiro embora do texto, quando diz, repetindo a mesma coisa, o mesmo sofrimento, mas agora dando uma solução para essa dor da distância. O verso 8 diz: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Nós não vimos Jesus no seu ministério terreno, nós também não vemos Jesus neste momento, nesse momento em que nós tanto precisamos dele, nós não o vemos, mas é aqui que nasce a fé. Nós não o vemos, mas cremos nele. E porque cremos, é como se pudéssemos vê-lo, porque essa ansiedade em vê-lo é o que permite que a gente continue. Por que a gente aguenta tanta coisa? Por que a gente sofre tanta coisa? Por que a gente continua firme nessa fé? É porque a gente está ansioso pelo fim dessa jornada, para que esse amor finalmente se expresse e possamos simplesmente, finalmente, agarrá-lo. Eu lembro desses reels de Instagram, esses videozinhos curtos, um cara entrevistando gente no shopping. Aí a pergunta era: 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? Aí tem sempre a resposta safada, né? Jesus eu já tenho. Com 5 milhões eu vou fazer muita coisa boa pelo mundo, eu já tenho Jesus no meu coração.
Sim, irmãos, temos Jesus, mas nós ainda não o vemos. Temos, mas ele ainda está distante em certo sentido. Nós o temos, mas irmãos, vê-lo, ter essa visão beatífica, olhar para aqueles olhos, contemplar aquela face, finalmente chegarmos ao destino da nossa fé, finalmente podermos vê-lo, abraçá-lo, encontrá-lo, ouvir a sua voz de fato diante de nós, irmãos. Que louco pensaria em trocar 5 minutos, 5 segundos disso por qualquer coisa do tempo presente, por qualquer riqueza, qualquer ouro ou diamante deste mundo. Irmãos, vale a pena trocar tudo. Leve nossos bens, leve nossa saúde, leve nossas roupas, leve tudo, se pudéssemos ter 5 segundos de vislumbre desta glória, desse Cristo vivo diante de nós, porque Ele está longe. Irmãos, o que é que aconteceria em nós com o vislumbre dessa face? Quanta exultação não haveria? Haveria uma alegria muito maior que qualquer 5 milhões desse mundo. 5 milhões pareceria nada diante da alegria. Por que alguns escolhem os 5 milhões? Porque acreditam que esse é um dinheiro que pode comprar muita felicidade, muita alegria nessa vida. Mas se o nosso coração realmente é um coração depositado nessa fé gloriosa, irmãos, vê-lo nos daria uma exultação que nada nessa vida podia chegar aos pés, podia vislumbrar diante da comparação. Mas o que é que essa exultação no sofrimento gera no fim das contas? Esse é o meu terceiro ponto. Nós olhamos primeiro para essa alegria, olhamos para o sofrimento do tempo presente, mesmo tendo essa alegria diante de nós. Mas a pergunta final, que é talvez a síntese dessas duas questões, é o que é que a exultação no sofrimento gera no fim? É o que nós vemos no verso 7, é o meio da nossa passagem. O texto diz: para que, ou seja, temos aqui o objetivo, o alvo, o fim disso tudo, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, pode levar até os 5 milhões, essa fé é muito mais preciosa, muito mais valiosa que o ouro perecível. Irmãos, esse momento presente em que vivemos é carregado de sofrimentos, justamente para poder mostrar o valor da nossa fé. Por que é que Deus te coloca em situações difíceis? É para mostrar o valor daquilo que Ele colocou no seu coração, essa crença que você tem mesmo sem vê-lo, para mostrar que existe uma coisa real aí dentro. É quando você passa pela dor e pelo sofrimento, irmão, que você pode ter convicção de que realmente Cristo está gerando uma coisa aí dentro. Quando você passa pelos piores momentos e crê, isso gera fé em você, isso gera fé nos outros. Quando você é crente durante os dias bons, quando você é crente durante os dias de glória, como é que você tem certeza se realmente há um Deus transformando e morando em você? Não foi isso que aconteceu com Jó? O próprio mundo espiritual olha para Jó com descrença da sua fé, e Satanás diz: Jó tem fé porque ele está guardado. Na hora que Jó perder tudo, Jó descrê, Jó blasfema. Quantos diabos, quantos demônios não devem apontar para nós, dizendo: não há fé nenhuma aí dentro. Quantas vezes esses mesmos diabos que apontavam os santos nos céus podem não falar no seu ouvido e jogar na sua mente esses mesmos pensamentos: aqui dentro não tem fé genuína nenhuma, eu sou crente porque meus amigos são crentes, eu sou crente porque meu pai era crente, eu sou crente porque nasci no Ocidente, a maioria das pessoas são cristãs, eu sou crente porque... E a gente muitas vezes acredita nisso. O diabo fala ao nosso ouvido e nos acusa e a gente ouve. Como é que a gente sabe que realmente existe uma fé genuína aqui dentro? Como é que o Espírito fala ao nosso espírito: Abba, Pai, para que a gente creia que realmente somos salvos? O que é que nos dá certeza da salvação? É justamente uma vida vivida em permanência, enfrentando dores, sofrimentos, dificuldades, crendo. É quando a gente olha para a nossa própria vida e olha para trás
e vê a nossa história com esse Cristo, diz: eu passei por aquilo, Ele me guardou, enfrentei aquela dor terrível e Ele não me deixou ir embora, passei por aquele momento de provação terrível, meu coração até enfraqueceu, chorei, sofri, duvidei, mas Ele me segurou até o fim. Irmãos, passar pelo sofrimento e permanecer é uma das formas como Deus confirma no nosso coração que existe uma fé genuína. Isso confirma para os outros que existe uma fé genuína e nos consola e nos ensina. Eu lembro quando o Ricardo Marques, que já deu palestras aqui na Manaim, quando ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que o câncer tinha voltado, que a perspectiva dos médicos é que não haveria cura, e que por mais que ele acreditasse na possibilidade do milagre, ele sabia que um milagre não era certeza, e que pelas vias humanas, provavelmente ele não passaria por outro ano. Eu estava ainda com a viagem para os Estados Unidos marcada, e aí eu sabia que quando eu entrasse naquele avião para ir estudar fora, provavelmente eu nunca mais veria o Ricardo Marques. E aí marquei de ir jantar com ele, fui na casa dele, e eu encontrei um homem feliz, contente, sofrendo, doía. Ele falava de Jesus, contava das experiências com Deus, falou do tempo que morou nos Estados Unidos, e falava dos filhos, de como Deus realizou um milagre na vida da filha dele, e era um homem cada vez mais moribundo em um sentido físico, cada vez mais alegre em um sentido espiritual. Mas ele tinha medo também. Ele já, talvez uma semana antes de morrer, não fui para os Estados Unidos, Deus me deu a chance de estar por aqui, pude visitá-lo no hospital nos seus últimos dias, já inconsciente. E antes de morrer eu perguntei: ei, Ricardo, como é que é? Como é que é a experiência de saber que você vai já encontrar Jesus? Você tem medo do processo? Ele dizia: medo de morrer eu não tenho não. Medo de morrer, você é crente. Eu sei que na hora que eu fechar meus olhos, eu vou abrir os meus olhos e eu vou ver o meu Cristo. Eu não tenho medo de morrer. Ele disse: eu tenho medo dos últimos dias. Tenho medo de ficar lá todo doente, com dor, o povo lá me cutucando lá o tempo todo. Eu tenho medo de que vai doer muito. Mas morrer? Morrer não. Morrer tranquilo. Graças a Deus, Deus teve misericórdia nos seus últimos dias. Ele passou 1 ou 2 dias um pouco mais sofrido e Deus já o preparou para trazê-lo para si. Mas a fé do Ricardo Marques abençoou a minha fé. Pude dizer para o Ricardo: Ricardo, você me ensinou a morrer. Você me ensinou a morrer. O modo como você viveu os seus últimos dias me ensina, aos 30 e poucos anos, a como eu quero viver meus últimos dias. Eu orei a Deus: Deus, me deixa morrer igual o Ricardo Marques, com essa fé, com essa força, com essa integridade, crendo no último dia. Mas não duvide não, ele chorou, viu? Sofreu. A gente tinha um grupo de intercessão no WhatsApp. Nos últimos dias ele mandava mensagem: irmãos, está terrível, muitas dores, e os remédios já não fazem mais tanto efeito. A gente ficava triste, ele reclamava um pouquinho ali da situação, pedia oração, sofreu, encontrou uma fonte indizível de alegria, mas sofreu dando para todos nós certeza de que havia uma fé genuína ali dentro, porque ninguém passa por essas dores crendo tão profundamente se não há um Cristo vivo habitando naquele coração. Passar por essas experiências e ver isso na vida de outras pessoas nos aquece profundamente. Nós choramos quando Ricardo Marques faleceu, mas nós também nos alegramos diante da perspectiva de que ele está com o Senhor, curado, alegre, muito mais feliz do que já esteve nessa vida. Irmãos, essa vida vai te dar muitos momentos, que talvez não seja já no prenúncio da morte, mas muitos momentos em que parece que alguma coisa vai morrer nessa vida, que você tem a experiência também de crer, de permanecer, de ter integridade, de dar fé para quem está à sua volta, de convencer pessoas à sua volta, por meio do modo como você vive, de que você pode aguentar algumas coisas, de que coisas que te amedrontam hoje, não, se eu passar por isso, não tem como. Se eu enfrentar essa experiência, eu não sei como é que eu posso continuar sendo crente. E aí, irmão, do seu lado, enfrenta a mesma experiência, terrível como é, e crê. E você diz: eu acho que dá. Eu acho que dá.
Deus deu graça para o meu amigo, Deus deu graça para o meu irmão, Deus deu graça para minha esposa. Essa graça que Deus deu para ele está para mim também, é o mesmo Deus. Eu só preciso ir para a mesma fonte. Porque a nossa fé, irmãos, é constantemente apurada pelo fogo, é o que diz o texto. Mesmo apurado pelo fogo. O valor da nossa fé, irmãos, é mostrado quando o fogo da provação toca nela. O sofrimento então não vem para tirar a nossa fé. O sofrimento vem para nos dar uma fé melhor, para nos dar uma fé maior, para nos dar uma fé mais forte. É para isso que o sofrimento existe. Deus te dá a dor para te fazer mais crente, para você sair mais cristão do tempo das provações. Ninguém fica mais forte sem treino, ninguém melhora e fica mais inteligente sem estudo, ninguém tem mais fé sem dores e sofrimentos. A provação nos dá fé. Nós não amamos o sofrimento, nós não gostamos do sofrimento, evitamos o sofrimento se pudermos, mas quando eles vêm, inevitáveis como são, nós os recebemos como instrumentos de Deus para deixar nosso espírito mais forte. É por isso que somos mais do que vencedores, irmãos. O texto diz que somos mais do que vencedores porque o sofrimento não só não pode nos tirar do amor de Deus, é isso que diz Romanos 8. Ora, se o sofrimento não nos tira do amor de Deus, somos vencedores, mas não somos só vencedores, somos mais que vencedores, porque o sofrimento, além de não nos tirar do amor de Deus, ele nos adiciona ao amor de Deus, ele nos aproxima do amor de Deus, ele nos faz mais parecidos com a imagem de Cristo, é o que diz o texto de Romanos 8. Você é mais do que vencedor, porque quando o sofrimento vem, ele não só é incapaz de te afastar do amor de Deus, ele te torna mais parecido com o Cristo que você ama. Spurgeon dizia: aprendi a beijar as ondas que me lançam na rocha que é Cristo. As ondas da vida, irmãos, nos lançam em rochas, mas quando a rocha é Jesus, que ondas maravilhosas não podem ser, mesmo que doa, mesmo que seja terrível. Muitas vezes as ondas nos lançam nas rochas do Evangelho, e essa rocha mantém a gente vivo e firme. Foi Sêneca, famoso filósofo romano do século I, que escreveu que o fogo prova o ouro, assim como a aflição prova os fortes. A verdade, irmãos, não é que a aflição prova os fortes, é que a aflição te deixa forte, te prova para que sua fé cresça. Eles sempre brigam comigo quando eu conto essa história, mas eu sempre conto por aí sobre a experiência que a gente teve aqui na igreja, com o James e com a Yandra. Quando a Lili teve líquido nos pulmões, e ninguém sabia por quê, eles foram para o hospital e ficaram 40 dias no hospital. James, dá um legal para mim aí, se foi isso mesmo. 40 dias internados com a Lili, tirando o fluido do pulmão dela constantemente, e ninguém descobrindo o motivo. É uma coisa aterrorizante para qualquer pai. A Catarina não pode ter 3 dias de tosse, já estou orando com mais intensidade em casa. Você no hospital com seu filho, os pais sabem como é que funciona. Água no pulmão, ninguém sabe o motivo. Tem coisas que eu não tenho nem autorização de contar, mas várias vezes o prenúncio de Deus levar a Lili. E eu fui algumas vezes orar com a Yandra, conversei com o James em alguns momentos, ia no hospital orar com eles, ler um texto bíblico. Eu nunca esqueci o que a Yandra me disse uma vez. Ela olhou para mim e falou: Iago, a gente está preparado se Deus for levar a nossa filha. Nunca esqueci, uma mãe dizendo: se a vontade de Deus for ter nos dado esses 7 meses, uma coisa assim, esses meses aqui com a Lili, se essa foi a vontade de Deus, nos dar 7 meses com ela, amém, valeu a pena, a gente recebe como um presente. Uma mãe dizer isso com a filha no colo, numa cama da Unimed, irmãos, é o tipo de fé que só existe quando é provada pelo fogo. Aí sempre que eu conto isso, a Yanda briga comigo depois do sermão, que eu já contei em outras igrejas por aí. Ela diz: pastor, você faz parecer que foi uma coisa que não foi, porque várias vezes eu estava chorando escondido no banheiro, várias vezes eu estava nervosa, tremendo, com medo de Deus levar a minha filha, muitas vezes pedi, chorando, pastor, é fácil falar para o pastor de vez em quando depois do versículo, mas no dia a dia da dor e do sofrimento, não é assim. Mas irmãos, essa é a maravilha do texto que a gente está lendo hoje.
Existe uma fonte inesgotável de alegria, mas nós a experimentamos em um tempo de peregrinação cheia de dores e dificuldades no tempo presente. De modo que quando nós estamos diante das coisas mais terríveis e absurdas que a vida pode nos dar, a gente sofre, chora, lamenta, fica nervoso, enfrenta dores, lutos, depressões, mas existe um vislumbre de uma alegria que pode ser sentida pela fé. Sempre que eu venho na igreja, vejo ali o James e a Yandra com a Lili no colo, tendo comemorado 2 anos da filha. Deus não deu só 7 meses. Para mim é sempre uma lembrança maravilhosa de uma fé que pode ser fortalecida pelo sofrimento, na nossa própria comunidade, na nossa própria vida. Quantos momentos na sua vida Deus não te fortaleceu em momentos terríveis? Você passou por dores absurdas e a sua fé não foi desvanecida, pelo contrário, ela foi temperada pelo fogo, para que você possa olhar para trás e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo disse. Eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele tem me guardado. Irmãos, é quando nós passamos pelo sofrimento e permanecemos no caminho, que a gente pode ter certeza de que nós estamos sendo guardados para essa glória que há de ser revelada. Para que isso, irmãos, termina o texto, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que tudo isso, irmãos? Tudo isso é para que Jesus seja ainda mais glorificado em nós. Tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso é sobre o Filho de Deus, recebendo a sua glória para sempre. Nós estamos sendo provados no tempo presente, para que o nosso Cristo seja glorificado em nossa vitória sobre as dores do tempo presente. Então nunca imagine que a sua luta, que a sua batalha agora é só sobre um médico, é só sobre uma experiência humana. Nunca é. As suas lutas no tempo presente são totalmente sobre a glória de Cristo para sempre, pela eternidade. O que Ele quer é que você se alegre, é que você encontre alegria, força, nessa felicidade que provém dos céus, para o seu coração pela fé. Deixa eu concluir, eu já passo do horário. Ao fim do poema dela, que a gente leu no começo do sermão, a Cecília Meirelles traz um trecho que para mim é desconcertante. Ela diz: tem sangue eterno a asa ritmada. Em um poema que ela fala sobre uma vida sem sentido, basicamente, uma vida sem propósito, uma vida errante, em que ela nem sabe para que está aqui. Ela só é poeta porque no fim das contas é o que tem. Mas ela diz que tem sangue eterno a asa ritmada. Aqui a asa ritmada é o ritmo da poesia, a poesia que voa, leve e musical. Uma poesia que é carregada de sangue, que corta de alguma forma, que tem vida, que tem intensidade, que pulsa. Ela chama a poesia de sangue eterno, porque parece que a poesia é o único momento que ela tem para tocar em alguma coisa que realmente permanece. Essa vida é fugidia, é passageira, mas a poesia é um sangue eterno que permanece. Que esperança vã, não é mesmo? Que esperança vã. Porque não existe sangue eterno na asa ritmada da poesia. Ela diz que tem sangue eterno na asa ritmada, mas diz que um dia estarei mudo, mais nada. Para ela só há vida e eternidade enquanto há a sua poesia. Mas onde é que está a eternidade da poesia no fim das contas? Buscar transcendência em qualquer coisa dessa vida, por mais sobrenatural que pareça, terá um fim vão. No fim, irmãos, estaremos mudos e mais nada. A beleza da arte não possui sangue eterno. Os prazeres do corpo não possuem sangue eterno. Os benefícios da riqueza não possuem sangue eterno. A segurança da família não possui sangue eterno. A aventura das experiências não possui sangue eterno. Onde é que você está colocando a tua eternidade, irmão? Onde é que você está colocando o sentido da sua vida? Quando eu conquistar isso, quando eu tiver aquilo, aí sim eu terei encontrado o sangue eterno da minha vida. Não caia
nas esperanças vãs. Você é peregrino. Há uma alegria eterna diante de você, não em nada dessa vida. O único sangue verdadeiramente eterno é o sangue que jorrou do lado do Filho de Deus, para nos lavar e nos purificar, para que, mesmo sofrendo as dores dessa vida, possamos encontrar uma alegria eterna e indizível, gloriosa, que o mundo nunca conseguirá entender, até entender aquilo que o Evangelho tem para nos dar. Senhor, nos ajude a viver isso, Deus. Nos ajude a sentir isso, Deus. Nos ajude a ser transformados por isso, Deus. Temos tantas dores nessa vida, tantos motivos para sofrer, tantos motivos para chorar, tantos elementos da vida presente que deixam nossas pernas bambas, Pai, e que mexem com o nosso interior. Que nós possamos pela fé encontrar essa alegria, que nós possamos pela fé ir em direção a essa glória eterna e encontrar força, uma força que provém da fé, para lidar com todas as dores do tempo presente, com esperança. Se nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.